Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos e amados no Senhor. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, que é a parte 2 do vídeo anterior, onde nós abordamos sobre este falso rei, falso Messias, falso Salvador, este homem que tem se apresentado como o rei divino. E no dia de hoje nós vamos tratar esta questão de maneira mais didática, apresentar aquilo que são argumentos bíblicos para então refutar os seus ideais, porque é um homem que tem surgido com muitas ideias centrais, com muitas ideias que tem levado multidões a acreditarem naquilo que são as suas falas. E que antes de avançar no vídeo, no dia de hoje, queridos e amados no Senhor, santos em Deus, eu gostaria que os amados nos fizessem um favor. Se você está assistindo o vídeo e você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal, ative o sino das notificações, partilhe o vídeo com mais pessoas, e acredito que deste jeito o YouTube vai recomendar os nossos vídeos e será uma bênção. Já para relembrar aos amados, estamos com uma meta de alcançar pelo menos 500 inscritos no mês de fevereiro, nos finais. Então nos ajude com essa meta e Deus de alguma forma estará abençoando você para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos para o nosso vídeo. Irmãos, com base naquilo que são as pesquisas que nós fizemos sobre este homem, o seu nome é um nome que já não tem nome assim ocidental, né? O nome público dele é Ntontila Tadi Diambuisu Vo Tadi Diantedimici. Acho que é isso, espero ter pronunciado bem. Os títulos usados por ele são o Rei Congo, o Rei Bantu, Rei Tade. E a coroação dele, como os irmãos viram no vídeo anterior, foi no dia 1 de junho de 2025. Houve uma forte presença comunitária e a mesma foi divulgada nas redes sociais. Ele tem uma missão declarada. A missão dele é ser o líder espiritual que guia o povo Congo e o continente africano para um renascimento cultural e religioso. E ele tem ideias centrais, são várias, mas vamos aqui abordar 3 delas. A primeira é resgate da ancestralidade. Ele enfatiza que a Bíblia deve ser lida em diálogo com as tradições orais africanas, especialmente do antigo reino do Congo. Ou seja, existem certos rituais, certas tradições africanas que são feitas e que ele diz que a mistura disso com as escrituras torna tudo completo. E ele tem uma cosmovisão bantu. Ele interpreta Deus, criação, espiritualidade a partir da cosmogonia Congo, vendo paralelos entre termos bíblicos e conceitos tradicionais. Ele vê um certo paralelo nisso. E ele também faz uma reinterpretação simbólica dos personagens bíblicos. Ele diz que são como arquetipos universais e podem ser relidos dentro da matriz africana, não apenas como figura histórica judaico-cristã, mas podem ser reintroduzidos na matriz africana. Amados irmãos, como eu disse para os santos, este homem não é um falso profeta. Este homem é um falso Cristo. E a Bíblia diz em Oséias capítulo 6, versículo 6, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Queridos, leiamos as nossas Bíblias, porque nestes últimos dias o único elemento que vai nos salvar de sermos enganados por falsos profetas, falsos cristos, falsos reis, falsos messias, falsos pastores, falsos líderes, é a palavra de Deus. Sem a palavra de Deus nós não vamos conseguir identificar o que é certo do que é errado, porque muitos deles também vêm com a palavra de Deus tentando de alguma forma explicar do jeito que eles entenderam. Mas se tu tiveres o verdadeiro conhecimento da palavra de Deus, acredito que dificilmente será impossível ser enganado. Por que eu digo isso? Porque nos últimos dias parece que as pessoas não conhecem o Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia, eles não conhecem. Porque, sabe, se tu conhecesses realmente, ou se boa parte dessas pessoas que estão seguindo este homem conhecessem realmente o Deus das Escrituras, eles teriam refletido. Mas se ele diz que eu sou todo-poderoso,
que eu criei os céus e a terra, que eu tenho poder e controle sobre toda a humanidade e que nenhuma folha da árvore cai sem que eu permita, você acha que ele aceitaria que os homens manipulassem a sua palavra? Você acha que Deus aceitaria que os homens manipulassem a Bíblia para que as pessoas se perdessem? Você acha que Deus permitiria isso? Um Deus que para uma folha da árvore cair no chão tem que ser com a permissão dele. Você acha que esse Deus permitiria o homem manipular a sua própria palavra? Isso não é verdade. Não é verdade. No mínimo não crês nesse Deus. Tu podes até dizer que crês nesse Deus, mas você não crê. Veja, irmãos, eu acredito que a Bíblia é a vontade perfeita de Deus, do jeito que ela está mesmo, sem tirar alguma coisa ou acrescentar. Eu sei que existem livros que dão ainda mais segurança de que a Bíblia é a palavra de Deus, mas a Bíblia em si se autoexplica. Ela não precisa que um homem tente justificá-la ou explicá-la. Não precisa. Ela por si só, do jeito que ela está, Deus deu sabedoria aos homens para assim fazerem que a Bíblia estivesse do jeito que ela está. Porque se Deus quisesse que a Bíblia não estivesse desse jeito, a Bíblia estaria de outro jeito. E Deus inspirou homens para escrever a sua palavra, assim como todos os livros que existem nessa terra foram escritos pelos homens. Este livro também foi escrito pelos homens, mas tem um autor deste livro que é Deus. Ele é o autor deste livro. E Deus é o tipo de autor que não foi ele que escreveu a palavra. Ele deixou que homens que o conheciam escrevessem sobre ele. Então eu creio que as pessoas precisam estudar mais sobre Deus, sobre quem ele é, como ele é, sobre os seus atributos comunicáveis, incomunicáveis. Acho que isso traria mais segurança para as pessoas. Amados irmãos, vamos então aqui agora procurar entender algumas questões. A forma como o rei, Congo, como ele assim se intitula, se auto-intitula, interpreta, e a forma como os cristãos genuínos, verdadeiros, interpretam as coisas. Primeiro ponto, a autoridade da Bíblia. Ele diz que é um livro que contém sabedoria, mas que deve ser lido junto à tradição oral africana. Amados irmãos, esse é o ponto de vista dele. Agora, os cristãos genuínos, eles dizem que a Bíblia é a palavra inspirada e única autoridade final para a fé e prática, ponto final, sem acrescentar um outro livro, de um outro profeta, de um outro mensageiro. A Bíblia é a palavra inspirada e autoridade final para a fé e prática. Sobre a pessoa de Cristo, ele diz que é uma figura espiritual que pode ser entendida como arquetipo de libertação, não necessariamente exclusiva, é o que ele diz. Mas os cristãos acreditam que Cristo é o Filho de Deus, único Salvador e centro da fé cristã. Ponto. Sobre a questão de ancestralidade, o rei Congo diz que honrar antepassados é parte da espiritualidade. Ele diz que a Bíblia confirma valores já presentes na tradição bantu. Para nós, para os cristãos, para os evangélicos, aqueles que realmente crê na veracidade da Bíblia, na autenticidade da Bíblia, eles acreditam que eles rejeitam culto ou invocação de ancestrais, vendo como prática contrárias à fé. É isso que a Bíblia mostra, que cultuar aos ancestrais é contrário à fé. Conversão histórica. Ele diz que a cristianização do Congo foi imposição colonial, usada para dominação. É o que ele diz. Mas para os cristãos, eles veem a evangelização, quer dizer, eles dizem a evangelização é vista como cumprimento da missão divina. O que é verdade, ida por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Agora, se alguém naquela de evangelização usou mal as escrituras, não deve dizer que a escritura é que está errada. Não, alguém ao ir evangelizar, ele usou métodos errados. Então é essa visão que como cristão nós temos. Nós condenamos a colonização, condenamos, mas não vamos dizer que a palavra ter chegado a nós foi imposição colonial. Não é isso. Nós encaramos que Deus trabalha
com a questão da evangelização. A evangelização é o meio de Deus chegar até as pessoas. Depois, prática religiosa. O rei, né? O rei Congo, ele mistura rituais, símbolos e a leitura bíblica em chave africana. Já os cristãos, a interpretação evangélica, o culto é centrado em oração, leitura literal da Bíblia e rejeição de sincretismo religioso. Essa é a posição que os cristãos têm. Vamos aqui continuar. Temos aqui alguns pontos de tensão. Quanto ao sincretismo religioso, os evangélicos acusam esse tipo de leitura de mistura de fé cristã com práticas consideradas pagãs. Para nós evangélicos, sim, nós dizemos que isso é paganismo mesmo. Autoridade espiritual. Para o rei Congo, a Bíblia não é exclusiva. Ele dialoga com outras fontes de sabedoria. Para nós, os cristãos, isso relativiza a revelação divina. Quanto à história e poder, ele vê a colonização religiosa como perda de identidade. Já para os evangélicos, tende a valorizar a chegada do cristianismo como bênção. Agora, eles colonizaram, está errado, mas a chegada do cristianismo em África é uma bênção. Tanto é que não diretamente o colônio trouxe o cristianismo, porque assunto para outros momentos, mas não diretamente, porque antes mesmo o cristianismo já estava aqui na África, principalmente quando falarmos sobre a questão da Etiópia. Vamos avançar. Ideias e visão espiritual. Ele fala muito sobre um livro, que é o livro Madiela, e ele afirma ser o responsável pela revelação do Madiela, um livro profetizado por Simão Kimbangu em 1921, que seria a chave para a libertação da África e a reconquista da sabedoria ancestral, segundo ele. E sobre a ancestralidade, ele valoriza os Bukulu ancestrais como mediadores entre passado e presente, defendendo que a Bíblia deve ser lida, como já dissemos, em diálogo com tradições orais africanas. Ele critica, o cristianismo colonial, considera que a evangelização do reino do Congo no século XVI foi uma imposição cultural que apagou práticas tradicionais. Pronto, quanto à sua cosmovisão, reinterpreta Cristos e figuras bíblicas como arquípegos, que são elementos que já estamos aqui de alguma forma a abordar. Depois temos aqui alguns, vamos enfatizar mais um pouquinho os pontos de discordância e assim usando versículos bíblicos. Para ele, Cristo é arquípego de libertação e tal, e já falamos disso, mas em João capítulo 14, versículo 6, a realidade é diferente. Temos aqui a rejeição da ancestralidade, Ele discorda da visão evangélica que condena a invocação e a honra dos ancestrais, defendendo que os boculos são parte da espiritualidade legítima. Isso é o que ele traz, é o que ele de alguma forma enfatiza. Vamos então ver aqui os textos bíblicos. João 14,6, o que diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Isso disse o Senhor Jesus Cristo. O Rei Tade diz que Cristo é visto como um símbolo universal de libertação e que ele não é exclusivo, mas nós vemos Jesus como o único mediador entre Deus e os homens e que não há salvação fora de Cristo. Essa é a verdade bíblica. O Rei Tade fala sobre a honra dos ancestrais usando o texto de Êxodo 20:12, que diz: honra teu pai e tua mãe. Mas para os cristãos esse texto é aplicado apenas aos pais vivos e à família nuclear. Nós rejeitamos a invocação dos mortos, porque o texto ali é claro: honra teu pai e tua mãe. Isso está no presente e atribui diretamente a pessoas vivas, não aqueles que já morreram. Não desrespeitamos os mortos, mas nós não invocamos os mortos. Os mortos para nós estão enterrados e prontos. Sobre a questão de Mateus capítulo 5:17, não penseis que vim destruir a lei. Jesus confirma que a lei e tradições inclusivas africanas têm valor espiritual. Isso é o que ele diz. O
deitado. Você percebe que ele, quando vai se beneficiar em alguma coisa, ele usa a Bíblia, mas quando a Bíblia vai refutar o que ele diz que foi alterado. Para os cristãos, nós cremos que Jesus cumpriu a lei judaica e a transcende, mas não legitima tradições externas à Bíblia. Ponto. Apocalipse 21, vi novo céu e nova terra. Ele interpreta como a restauração da África e do povo Congo, retomando sua dignidade e espiritualidade. Essa é a interpretação que ele faz de Apocalipse 21, 1. Mas para os cristãos é entendido como promessa escatológica universal, não ligada a uma etnia ou continente específico, porque os textos são claros. À medida que vai avançando, vai dizer que viu todas as pessoas de todas as nações, povos, línguas, mas ele aqui traz uma interpretação equivocada de que esse texto fala sobre África e do povo Congo. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Ele diz assim, visto como ele vê como referência direta aos ancestrais que acompanham e fortalecem os vivos, enquanto que para os cristãos é entendido como uma metáfora dos heróis da fé bíblica, não como presença ativa dos mortos. Apesar de eles serem uma grande nuvem de testemunha, aquilo que eles viveram, eles não estão ali fortalecendo os vivos. Vamos agora falar de textos usados pelos cristãos da exclusividade de Cristo, pois que é o único que ressuscitou dentre os mortos e vive para todo sempre. João 14,6, quando ele fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele afirma que Jesus é o único mediador e que não há outro caminho espiritual válido. Não há outro. Não existe alguém que vai chegar e vai ser o caminho espiritual para substituir Cristo, porque Jesus diz, eu sou o caminho. Ele não disse, eu sou um dos caminhos. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não importa em qual tempo, em qual período, para vir ao Pai é por Cristo, não por nenhum homem. Atos 4:12. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Reforça somente Cristo Jesus. Somente Ele salva. E Ele contraria a ideia de múltiplos mediadores espirituais. Não tem um outro homem que vai mediar a salvação. Não tem um outro homem que vai nos levar até o Pai. Somente Cristo Jesus. E Deuteronômios capítulo 18, versículo 10 a 12, diz assim a palavra do Senhor para rejeitar a ancestralidade, ou seja, o culto à ancestralidade. Não se achará entre ti quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz estas coisas é abominável ao Senhor. Veja, é abominável. Deus abomina pessoas que consultam os mortos. Nós usamos esse texto para rejeitar práticas de invocação ou honra espiritual aos ancestrais, ou báculo, como dizem essas pessoas que estão a estudar a ancestralidade. Isaías 8:19. Quando vos disserem consultai os necromantes, acaso não consultará um povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão os mortos? Mostra que buscar orientação nos mortos é visto como desvio da fé. Isso é apostasia, isso é desvio da fé, isso é abandono da fé, a consulta aos mortos. E quanto à autoridade e exclusividade da Bíblia, meus queridos irmãos, em 2 Timóteo capítulo número 3, versículo 16, 17, a palavra diz que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, inspirada. Não tradições culturais ou livros externos. É uma palavra inspirada. Quer dizer, a Bíblia é inspirada. Eu não sei de onde vem essa ideia de que dá para usar outros livros. Não. Toda escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar, para repreender, para correção, para educar na justiça. Apocalipse 22, 18 a 19. Se alguém acrescentar alguma coisa a estas palavras, Deus
lhe acrescentará as pragas. Veja, nós usamos isso para rejeitar uma diela, que é o livro deles, outras revelações fora da Bíblia, outros ensinamentos fora da Bíblia. E sabe, quando uma pessoa consegue usar revelações fora da Bíblia, tudo que ele trazer de errado, você não vai ter como refutar. Porque ele vai dizer que o Altíssimo, ou Deus, ou o Espírito me revelou. Vai negar como? Se você não tem como usar a Bíblia contra aquela pessoa, porque aquela pessoa usa revelações externas. Agora, quanto à questão do culto, Êxodo 20, do versículo 3 a 5, não terás outros deuses diante de mim, não te encurvarás diante deles, nem os servirás. Veja, esse texto é contra qualquer prática que envolve mediadores além de Deus e Cristo. É contra, totalmente contra. Segundo 1 Timóteo capítulo 5, versículo 2, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Quer dizer, reforça que não há espaço para ancestrais ou outros líderes espirituais como mediadores. Por isso que eu tenho um vídeo aqui no canal que também falei do Cacô Felipe, que diz que as pessoas serão salvas pela sua mensagem e traz ali também muita mentira. Irmãos, não existe isso de um outro ser que vai mediar. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem. Jesus está vivo. Ele é o único que pode mediar entre Deus e os homens. Irmãos, Cristo é o único. Com base no livro de João capítulo 14, versículo 6, Atos 4:12, 1 Timóteo 2:5, Cristo é o único. Quanto à ancestralidade que foi aqui falada, Deuteronômio capítulo de número 18 fala, versículo 10, 12, Isaías 8, 19. Quanto à autoridade da Bíblia, nós temos 2 Timóteo 3, 16 a 17, Apocalipse 22, 18, 19. Quanto ao culto exclusivamente a Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 3 a 5, provam essa verdade. Meus queridos irmãos, então é preciso refletir sobre as Escrituras, aquilo que a Bíblia está a mostrar para nós. Devemos ter cuidado, porque característica dos falsos profetas, dos falsos homens de Deus nos últimos dias, é mesmo desviar as pessoas daquilo que é a verdade bíblica, as Escrituras. Por isso é que Jesus disse: examinai as Escrituras, porque vos cuidar ter nelas a vida eterna, e elas testificam de mim. As Escrituras testificam de Jesus Cristo. Então não há como sermos enganados enquanto estudarmos as nossas Bíblias. Leia a tua Bíblia. Existem pessoas que infelizmente têm acesso à Bíblia no telefone, em casa, até têm muitas versões, mas infelizmente eles não leem a Bíblia. E quando aparece um homem trazendo um trecho bíblico mal entendido, sem entender o contexto, as pessoas querem seguir estes homens. E sabe, diante de heresia, diante de erro, diante de equívoco, não importa o teu nível de intelectualidade. Se você não ler a tua Bíblia, se o Espírito Santo não estiver sobre você, você vai ser enganado. Porque são pessoas que estudaram, são pessoas letradas, são pessoas com conhecimento, mas estão sendo enganadas. Por quê? Porque um texto mal interpretado, ele pode de alguma forma desviar milhares de pessoas. Texto fora do contexto é um pretexto para a heresia. Amados irmãos, eu quero agora partilhar com os irmãos coisas que eu aprendi sobre esta seita. A primeira, eles dizem que Jerusalém é Cabinda e eles chamam de Jerusalama. Você percebe? Essa é a visão que eles têm, de que Cabinda é Jerusalama, é Jerusalém. Essa é a primeira curiosidade. Segunda curiosidade, eles dizem que o povo bantu são os judeus retratados no Antigo Testamento. Essa é a segunda curiosidade. Irmãos, você consegue perceber o que eles estão afirmando? Terceira curiosidade, eles dizem que o livro das suas profecias chama-se Madiela. E quem escreveu, não sabemos, ou pelo menos é o próprio rei. Porque eles dizem que a Bíblia foi escrita por homens e não merece credibilidade. Agora, esse homem está a escrever um livro e eles estão a acreditar neles. Veja. Complicado. Terceiro, eles dizem que o Kikongo é o hebraico original. Quer dizer, a língua originária, o hebraico
do Antigo Testamento, a língua original da Bíblia, eles dizem que é o Kikongo. Misericórdia, misericórdia mesmo. O quinto aspecto, segundo o que percebe-se naquilo que são as suas abordagens, é que nele se cumprem todas as encarnações. Ele é o Redentor, é o Messias, é o Pedro. É uma confusão de muita coisa. Ele também não sabe bem o que tem dentro dele, o que ele é concretamente. Ele é um rei, mas tem tantas encarnações, parece que dentro dele. Sexta coisa, eles não acreditam em igreja no reino Bantu. Eles chamam a igreja de república. E mais, para eles, eles não chamam de igreja, eles chamam de casa da verdade. E eles têm governadores, príncipes, princesas, administradores, ministros, feiticeiros. Eles chamam quimbandeiros de feiticeiro. Para eles é tudo normal. E eles dizem não existe feitiço e aquela coisa toda. Pronto, outra coisa que eu descobri sobre eles é que eles acreditam que houve na verdade um Salvador, que eles chamam de Mashi, como é que é? Quer dizer, é como que Messias, mas em Kikongo. E ele diz que esse Salvador morreu em Cabinda, pendurado numa árvore de palmeira. Essa é a visão que eles têm. E aí, enfim. Então, estamos a terminar com o nosso vídeo. Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Pela graça do Senhor Jesus, queremos pedir, você que está assistindo o vídeo, terminou o vídeo e não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sino das notificações para poder receber a notificação dos próximos vídeos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe. Shalom, Adonai, até o próximo vídeo.